Olá, queridos, graça e paz a todos. Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O texto que nós lemos fala-nos acerca da tentação de Jesus, a epígrafe que o homem colocou, né? Sabedor que as epígrafes são os homens, né? Que colocam na Bíblia, né? Não foi inspirada a epígrafe, né? Pois bem, o texto fala-nos que Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus ele vai até o Jordão, certo? Só que no Jordão, o texto diz que o Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto, né? Foi levado para o deserto. Jesus não foi por livre e espontânea vontade, mas foi conduzido pelo Espírito de Deus. A primeira lição aqui é que pessoas associam o deserto ao diabo. Só que nem sempre os desertos que nós passamos foi o diabo que nos levou. Muitas das vezes o próprio Deus nos conduz ao deserto. Tem gente que associa deserto ao diabo. Só que esquece que quando Deus livrou o povo da terra do Egito, o texto diz que Deus faz uma promessa da terra que mana leite e mel. E dentro dessa promessa, Deus leva eles pelo deserto. 40 anos no deserto, sendo que tinha caminho mais próximo. E o texto diz que Deus resolveu levar pelo caminho do deserto. Mesmo que o caminho seja mais longo, mais sofrido, quem leva é Deus. Porque deserto, na verdade, é a escola de Deus. O caminho do sucesso é o caminho mais longo. Não existe atalhos. O deserto vai te preparar para a terra prometida, que mana leite e mel. Porque a terra que mana leite e mel é grande, a bênção é grande. E precisa do deserto para você aprender a esperar, a se capacitar, a enfrentar os percalços, as limitações. O texto continua dizendo que Jesus ele é tentado pelo diabo 40 dias. No deserto, o diabo se manifesta para tentar Jesus. Perceba que o diabo não se manifestou no Jordão. O diabo se manifestou no deserto. Nem sempre o diabo vai se manifestar no palácio. Muitas das vezes o diabo se manifesta no deserto. Porque deserto é local de escassez. E é nesse local de escassez que o diabo procura tentar-nos, se levantar contra nós. Afinal, no palácio tem tudo. Mas no deserto não tem nada. 40 dias tentando o Senhor. E diz o texto que no fim dos 40 dias Jesus teve fome. Aí o versículo 3 diz: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. Nesse momento o diabo começa
a dar o seu checkmate. Ele percebe que Jesus está com fome, pois Jesus ele se fez homem, ele era 100% Deus, 100% homem. E a fome é uma necessidade humana, né? É uma fraqueza, né? Uma necessidade, uma limitação humana. E dentro dessa limitação, dessa necessidade, dessa fraqueza, o diabo ele se manifesta porque ele vê um momento de vulnerabilidade. É um momento que ele usa suas cartas na manga. E ele fala, né? Se tu és o Filho de Deus. Aqui ele coloca um se duvidoso. Não um se condicional, mas um se duvidoso. Se tu és o Filho de Deus, dize para essa pedra se transformar em pão. Ou seja, prova para mim que você é Filho de Deus. Você está com fome. Faz com que essa pedra se transforme em pão. Afinal, é a sua necessidade. Você necessita, você está com fome. Outra lição importante, eu não tenho que provar nada para o diabo. E aqui Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não está invalidando que o pão não é necessário. É necessário para a vida, porque nem só de pão viverá o homem. Ou seja, existem aqui duas vidas. Jesus demonstra para Satanás que, além de conhecer a palavra, Jesus é um exegeta, um intérprete das Escrituras, quando ele não vê apenas a vida terrena, carnal. Porque se fosse só pela vida terrena carnal, o pão ali supriria a sua fome no momento. Mas Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra lição importante, Jesus ele mostra que o propósito está na frente da necessidade. Hoje em dia as pessoas estão colocando as necessidades na frente do propósito. As pessoas estão mais preocupadas com o que come, com o que bebe. Mais preocupada com a conta bancária, com a sua casa, com o seu carro, com as suas posses, do que com o propósito, que é o mais importante. Ezequiel 37:11 diz, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele viva. Convertei-vos, convertei-vos. Então, aqui o texto e a Bíblia, a palavra de Deus e Jesus deixa bem claro que vida não é só física, terrena, mas vida é eterna, é espiritual. Então, fique com essa reflexão. Para de transformar pedra em pão na sua necessidade, porque o diabo está vencendo você. Se você está deixando o propósito em segundo plano e as suas necessidades em primeiro. Fique com essa reflexão, curta esse vídeo, compartilha e se inscreva no canal.